1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18. Assim diz a palavra de Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te pedimos, ó Deus, nesse momento, tem misericórdia de nós e fala ao nosso coração nessa manhã. Te pedimos, ó Deus, que a tua palavra enche o nosso coração de alegria no Senhor, da verdade da cruz, da mensagem do teu Filho, a redenção, a salvação, o perdão dos nossos pecados. Que Deus, a tua palavra traga de fato a alegria do teu evangelho na nossa vida nessa manhã. Assim nós oramos e te pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Certo pastor, um homem de Deus, um servo de Deus que já está na glória, chamado John Stott, ele certa vez disse: se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. Se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. John Stott, sem sombra de dúvida, estava refletindo acerca da centralidade da cruz de Cristo na nossa religião, ou no nosso relacionamento com Deus, até porque a palavra religião vem do termo religare, que quer dizer uma religação, uma ligação que nós temos com Deus. E essa ligação que nós temos com Deus, esse relacionamento que nós temos com Deus, é fundamentado na cruz de Cristo. E é por esta razão que a cruz é o centro da verdadeira religião cristã, da verdadeira vida cristã. O apóstolo Paulo, irmãos, está aqui nesse texto tratando acerca desta centralidade da cruz de Cristo, da verdade da cruz, da palavra da cruz, da mensagem da cruz. Ele escreve essa carta para os crentes na cidade de Corinto, e é interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo foi ele o plantador da igreja na cidade de Corinto. Em sua segunda viagem missionária, Paulo pregou o evangelho de Cristo em Corinto. Muitos foram transformados pela mensagem da cruz, surgindo assim uma igreja em Corinto no ano 50 depois de Cristo, conforme relata o historiador e evangelista Lucas no livro de Atos. A membresia dessa igreja, ela era marcada por uma pluralidade, até porque a cidade de Corinto era uma cidade helênica, grega, uma cidade bastante conhecida, uma cidade bastante populosa. Havia gente de várias culturas, de várias etnias, de vários lugares, de várias regiões, de variedade social, ou seja, era uma membresia, digamos assim, diversa. Tanto é que você percebe nessa carta o apóstolo Paulo falando de servos, de senhores, de judeus, de gregos. Ele explica um pouco dessa diversidade étnica na igreja de Corinto, até mesmo no versículo 23, quando diz que os judeus estão
pedindo sinais, os gregos, procuram a sabedoria, ou seja, havia uma pluralidade étnica nessa igreja. Paulo permaneceu ali apenas 18 meses. 3 anos mais tarde, em 55 depois de Cristo, Paulo, movido pelo Espírito Santo, escreve então essa carta aos Coríntios. Paulo toma conhecimento, irmãos, de alguns problemas que estavam acontecendo. Ele toma conhecimento por meio de uma delegação vinda de Corinto para ele, membros da casa de Cloé, conforme está descrito no versículo 11 do capítulo 1. Uma carta também da própria igreja chega para o apóstolo Paulo, a gente percebe isso no capítulo 7, versículo 1. E também, irmãos, ele toma ciência de uma delegação, de fato, da igreja de Corinto, que chega para falar com ele, colocando para ele os problemas que estavam acontecendo nessa igreja. De fato, haviam problemas práticos dentro daquela igreja, que resultava de um problema doutrinário, de um problema da mensagem cristã, de uma insuficiência da parte daqueles crentes, na verdade, da mensagem da cruz de Cristo. Há um autor chamado Simon Kistemaker, ele é um teólogo holandês, ele comentando acerca da carta de Paulo aos Coríntios, ele afirma: muitos dos problemas eclesiásticos e sociais nessa igreja surgiram de um discernimento e uma aplicação insuficientes à doutrina de Deus. Ou seja, ele liga os problemas práticos, os problemas sociais, os problemas interpessoais, por causa de uma insuficiência no entendimento em relação à mensagem cristã. É por esta razão, irmãos, que quando nós compreendemos cada vez mais a mensagem cristã, a verdade do Evangelho, a verdade da cruz, a doutrina de Deus, a palavra de Deus, essa verdade do Evangelho vai nos nortear a permanecermos firmes no Senhor, na nossa vida prática, nos nossos relacionamentos. A mensagem da cruz é fundamento para termos uma vida ética saudável, para termos uma igreja saudável, para termos relacionamentos saudáveis, para termos uma vida pura, santificada do ponto de vista prático. E Paulo, portanto, entende essa realidade, e ao invés de corrigir os erros práticos, o apóstolo Paulo vai corrigir a raiz do problema, que é essa insuficiência de um entendimento que aqueles crentes tinham acerca da mensagem da cruz, da verdade da cruz. Paulo, portanto, logo no início dessa carta, ele apresenta logo de cara a mensagem da cruz. Essa mensagem que era, de fato, naquele tempo, depreciada pelos sábios gregos, cristãos, que viviam ali na igreja em Corinto. E também era depreciada por alguns judeus, cristãos naquela igreja, que procuravam os sinais, as maravilhas que aconteceram no Antigo Testamento. Enquanto os gregos procuravam sabedoria, por causa de uma influência dos sofistas gregos e da filosofia helênica, Paulo apresentou mais uma vez a mensagem da cruz. Enquanto que os judeus naquela igreja ansiavam por sinais e maravilhas, Paulo continuou apresentando a palavra da cruz. E é sobre essa palavra, meus irmãos, que eu trago nessa manhã, a palavra da cruz, que é bem aqui apresentada pelo apóstolo Paulo, quando ele começa no versículo 18, dizendo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Ele vai certamente aqui desenvolver o conceito também de sabedoria. No entanto, você percebe que a palavra da cruz, a mensagem da cruz, a verdade da cruz, está ligado a essa sabedoria também que vem da parte de Deus, e que é também aqui detalhada pelo apóstolo Paulo. Gostaria, portanto, que você atentasse para a palavra da cruz. E a primeira verdade, irmãos, é que a palavra da cruz é o poder salvífico de Deus. A palavra da cruz é o poder salvífico de Deus. Vamos ler todos juntos, em uma só voz, o versículo 18.
Toda a igreja, vamos lá? Certamente Paulo diz, é loucura para os que se perdem. Essa palavra, eu acho que é a bateria. Olha aí para o texto, versículo 18, ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. O apóstolo Paulo, portanto, está dizendo para o mundo, essa palavra da cruz, essa mensagem da cruz, é loucura. Para o mundo, essa palavra da cruz é desprezível. Para o mundo, essa palavra da cruz não tem lógica. Como é que alguém pode salvar morrendo? Como é que um rei é rei sendo humilhado? Como é que alguém pode trazer vida por meio do seu sangue, por meio do desprezo, da sua humilhação? Porque para o mundo, glória é você viver e não morrer. Para o mundo, glória, reinado, é você ganhar, é você ser, e não perder, e não renunciar. E a cruz remete a um amor sacrificial, um amor abnegado, um Deus que se fez homem, veio até nós e se humilhou pelos nossos pecados e foi morto pelos nossos pecados no Calvário, derramou seu sangue. Então, para os gregos, isso era loucura. Para os judeus que esperavam um Messias político que pudesse reestruturar a nação de Israel, libertando a nação de Roma e governando o mundo inteiro do trono de Jerusalém, esses judeus que pediam esses sinais, essas glórias terrenas, a mensagem da cruz era loucura também para eles. No entanto, o apóstolo Paulo diz, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O apóstolo Paulo, portanto, está afirmando que a mensagem da cruz tem poder de fato para salvar o pecador. Ele entende que não há salvação sem a cruz, que não há religação com o Pai sem a cruz, que não há perdão de pecados sem a cruz, que não há vida eterna sem a cruz, que não há reino sem a cruz, que não há vida com Deus sem a cruz, que não há santificação sem a cruz, que não há glorificação sem a cruz, que não há povo de Deus sem a cruz, que não há igreja sem a cruz. O apóstolo Paulo entende bem essa verdade, tanto é que no capítulo 2, versículo 2, ele diz, decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, porque ele entende, irmãos, que é por meio da cruz que os nossos pecados são perdoados, é por meio da cruz que nós temos um novo caminho, um acesso ao trono da graça, é por meio da cruz que nós que deveríamos morrer, recebemos agora a vida por causa da morte de Cristo, é por causa da cruz que nós que deveríamos receber a ira de Deus, nós recebemos a misericórdia dele, porque Cristo recebeu a ira em nosso lugar. É por causa da cruz que o Cordeiro de Deus foi imolado pelos nossos pecados, é por causa da cruz que o segundo Adão, o nosso representante, nos representou perfeitamente, morrendo por cada um de nós, pelos nossos pecados, para nos redimir,
para nos salvar, para nos reconciliar novamente com Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio de sua cruz, por meio do seu sangue. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a cruz, a palavra da cruz, é poder de Deus para a nossa salvação. Para nós que fomos salvos. Não existe, irmãos, portanto, salvação sem a cruz, vida cristã sem a cruz, povo de Deus sem a cruz. Conforme nós acabamos de cantar, pelo sangue foi que Ele nos remiu. Nós somos povo de Deus por causa do sangue dele que foi derramado no Calvário pelos nossos pecados, nos limpando e nos purificando. A ceia nos remete a isso. O cálice que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, o pão que simboliza o corpo de Jesus que foi entregue pelos nossos pecados, porque isso, irmãos, é o poder de Deus para nos salvar, para nos libertar. A mensagem da cruz, ela, portanto, é suficiente para nós, é suficiente para libertar você dos seus vícios, é suficiente para trazer paz ao seu coração, é suficiente para você ter comunhão com Deus, é suficiente para você ter uma vida emancipada, santificada. Pelo poder da cruz é que nós vivemos, pelo poder da cruz é que nós nos levantamos, pelo poder daquele que morreu pelos nossos pecados é que nós respiramos, irmãos, é que nós vivemos, pelo poder da cruz. E talvez você pense que a cruz seja uma derrota, mas não, a cruz é a vitória de Cristo. E filho, filha, você pequenino, criança, atente aqui para mim, a cruz não é uma derrota de Jesus. Embora Jesus sofreu na cruz, ele morreu na cruz, mas a cruz, irmãos, era o propósito de Jesus. Filho, a cruz foi o alvo de Jesus, ele tinha essa missão. Ele morreu para nos salvar, porque nós é que deveríamos morrer eternamente por causa dos nossos erros, mas Jesus morreu em nosso lugar para nos salvar. É por isso que Ele é o nosso Salvador. A segunda verdade é que a palavra da cruz é a sabedoria permanente de Deus. Vamos ler, irmãos, todos juntos o versículo 19 e 20 em uma só voz. Vamos lá. Pois está escrito: o apóstolo Paulo, ele faz aqui, irmãos, algumas perguntas, e antes da gente continuar o texto, até mesmo mais adiante, perceba que ele cita aqui o profeta Isaías, no texto de Isaías capítulo 29, versículo 14, ele faz uma situação do Antigo Testamento dizendo: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Até porque no contexto de Corinto, eles se gloriavam pela sabedoria, irmãos. Eles desprezavam a mensagem do apóstolo Paulo, e alguns mestres falsos que estavam ali infiltrados naquela igreja procuravam impressionar a igreja por meio da sabedoria humana, da oratória humana, da retórica. Tanto é que Paulo diz isso no versículo 1 do capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então o contexto sugere que ali naquela igreja haviam pessoas que queriam impressionar o povo e atrair o povo para a igreja por meio da ostentação de linguagem ou de sabedoria. E então o apóstolo Paulo combate isso, combate essa objeção, dizendo que a simplicidade do evangelho e a simplicidade da palavra da cruz é suficiente. E então cita o texto:
de Isaías, dizendo que o próprio Deus vai destruir a sabedoria desse mundo, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E então o apóstolo Paulo faz algumas perguntas retóricas: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Todos juntos, vamos lá? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? E por que ele faz isso? Porque ele está também combatendo uma ideia judaica de uma sabedoria baseada nos méritos humanos, de uma sabedoria baseada no poder humano. Ele está combatendo também uma ideia judaica de que a salvação é pelas obras humanas. E aí ele cita um texto do Antigo Testamento justamente para dizer que a sabedoria, a salvação, não vem dos méritos humanos, não é da força humana. E o que me chama mais atenção, irmãos, é que esse texto do profeta Isaías remete a 2 Reis, capítulo 17, quando Deus destruiu o exército de Sinaqueribe, que estava diante do povo de Deus, para destruir o povo de Deus. E então, diz o texto, que o exército de Sinaqueribe, esse exército não foi destruído por causa das habilidades dos soldados israelenses, ou por causa da inteligência do rei Ezequias, ou por causa da força e da capacidade do povo de Jerusalém, do povo de Judá. No entanto, irmãos, a palavra de Deus diz que aquele exército de Sinaqueribe, formado por 185 mil homens, esse exército foi destruído pelo anjo de Deus. E o relato completo está em 2 Reis, capítulo 17. E então o profeta, nesse contexto, profetiza dizendo: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Não é pela sabedoria de Ezequias, não é pela inteligência dos soldados de Judá, não é pela sabedoria de Senaqueribe que ele vai invadir Judá e destruir o povo de Deus. Mas diz a palavra, irmãos, que o anjo do Senhor veio e pelo poder de Deus, a sabedoria de Deus, que é superior e permanente, Deus destruiu os inimigos de Judá, de Israel, e o povo foi salvo. Os homens, então, irmãos, são inclinados a tentar resolver os seus problemas e a lutar as suas batalhas pela sua própria força, ou pelo seu próprio poder. Muitas vezes nós somos instruídos por este mundo a lutar as nossas batalhas pela nossa própria sabedoria, pela nossa própria capacidade. Mas a palavra de Deus diz que a palavra da cruz, ela é a sabedoria permanente superior a cada um de nós, a todos os homens. E que por esta razão nós precisamos nos apropriar da palavra da cruz, que é sabedoria permanente para nos conduzir nessa vida, para nos sustentar nessa vida. Onde está o sábio, o escriba, o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ou seja, a sabedoria que salva, que sustenta, que é o poder de Deus que nos fortalece, não somente para salvar a nossa alma, mas para nos conduzir na verdade, é a palavra da cruz, a mensagem da pregação do Evangelho, a verdade de Cristo em nós. E essa palavra, portanto, é suficiente para nos manter vivos, instruídos, sustentados pela providência única que vem da palavra da cruz. É uma palavra superior, é uma palavra permanente. O mundo, irmãos, não consegue suprimir essa sabedoria, se levantar contra essa sabedoria. Tiago, capítulo 3, versículo 3 em diante, ele afirma: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. E ele então diz no versículo 17:
A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Que sabedoria é essa? Paulo responde: é a palavra da cruz, é a loucura da pregação do Evangelho, conforme está descrito no versículo 21. A terceira e última verdade, meus irmãos, é que a palavra da cruz é o alcance gracioso de Deus. Porque perceba o que diz o texto, a partir do versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Perceba que o apóstolo Paulo aqui está identificando alguns grupos, e ele identifica judeus e gregos. E naquele tempo, irmãos, o mundo todo era separado dessa forma, do ponto de vista bíblico, os judeus e os gregos, ou judeus e gentios. Ou seja, os judeus eram aqueles que faziam parte daquela nação ali de Judá, em Jerusalém, em Israel. Os gregos e gentios eram os outros países. Você pode dizer, não, mas tem outros países como naquele tempo o Império Romano, e tanto outras etnias, mas o mundo era conhecido como um mundo gentílico, o mundo grego. Todo mundo falava o grego naquele tempo, o grego koiné, o grego comum. Portanto, Paulo está afirmando essa verdade, os judeus estão pedindo sinais, os gregos procuram sabedoria. No entanto, nós pregamos a Cristo, que é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele está dizendo que a palavra da cruz, a mensagem da cruz, alcança todos graciosamente, tanto judeus como gregos. Veja, os judeus procuram sabedoria. Aliás, os gregos procuram sabedoria, os judeus procuram sinais. Eles estão firmados em sua própria sabedoria, eles estão firmados em sua própria obra, em sua própria capacidade, em seus próprios méritos. Mas então Paulo diz, eles foram chamados. A ideia aqui graciosa de Deus, entre os gregos e judeus, Deus tem o seu povo. Ele chama tanto judeus e gregos para receberem a palavra da cruz, que é poder de Deus e é sabedoria de Deus. Isto é, a palavra da cruz alcança graciosamente o seu povo, os seus eleitos, judeus e gregos. Essa palavra alcança eficazmente, irmãos, porque é a sabedoria de Deus e é o poder de Deus. Não existe coração duro que não seja quebrado pelo poder da cruz. Não existe mentalidade obscura que não receba a verdadeira luz pelo poder da cruz. Não existe pessoa impossível para Deus alcançar, difícil para Deus atingir, porque a mensagem da cruz, o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, que subjuga pecadores, que alcança o mais perdido, e salva, e perdoa, e reconcilia, porque esse alcance da cruz é um alcance eficaz, que ninguém nesse mundo pode minimizar ou impedir o seu alcance. Cristo vai avançar, o reino vai avançar, a mensagem vai ser pregada, e a palavra da cruz vai alcançar pecadores. A palavra da cruz, irmãos, portanto, é o poder salvífico de Deus, é a sabedoria permanente de Deus e é o alcance gracioso de Deus. Eu concluo essa mensagem dizendo algumas verdades para você. Se você está longe de Cristo, se você ainda não professou a sua fé em Cristo,
Se você ainda não foi batizado, a palavra de Deus para você é que você deve se arrepender dos seus pecados, assim como todos aqueles que caminham se arrependem diariamente dos seus pecados. Você deve se arrepender dos seus pecados e confiar de todo o seu coração, de toda a sua alma em Jesus Cristo, e seguir as suas ordenanças e professar a sua fé em Jesus e ser batizado, porque essa mensagem da cruz de fato alcançou a sua vida. E se você foi então alcançado por essa mensagem, você deve então professar a sua fé em Cristo Jesus, porque somente assim você será salvo. E você que já é crente no Senhor, já vive aqui na vida cristã, na igreja, entenda, essa mensagem é suficiente. Você não deve largar essa mensagem. Note que o apóstolo Paulo está pregando para uma igreja que foi plantada, que conhecia a mensagem da cruz, mas estava abandonando essa mensagem pela ostentação de linguagem, sabedoria humana. Você pode ser inclinado, persuadido a abandonar também essa verdade que é suficiente. E eu digo para você: mantenha os seus olhos na cruz, foque no Evangelho, não tire de vista a verdade da cruz, da palavra da cruz, porque é essa mensagem que vai sustentar você todos os dias, até a consumação dos séculos. Fiquemos de pé, meus irmãos, e vamos orar.